Ô, gente, os fatores que explicam o crescimento chinês e a potência que a China está se tornando no mundo são vários. Desde um sistema bancário unificado, a incentivos fiscais poderosos do governo e o governo atuando, o Estado chinês atuando para fortalecer uma economia interna, entre muitos outros fatores. Uma enorme população e uma classe trabalhadora que está cada vez mais se qualificando. Tem muitos fatores. Mas tem um fator que é ignorado pela mídia corporativa. A mídia corporativa pode até fazer uma notícia sobre esse fator, mas não conecta esse fator, essa política ao desenvolvimento chinês. E o motivo pelo qual a mídia corporativa não faz essa conexão, esse tecido conectivo entre esse elemento da economia chinesa e os resultados da economia chinesa, a razão é muito simples. É porque eles não querem que isso seja aplicado no Brasil, porque eles não querem que isso seja aplicado em outros países, porque isso prejudica os interesses dos patrões da mídia corporativa, ou seja, dos mais ricos e das suas corporações empresariais. E é isso que a gente vai explicar em mais detalhes nesse vídeo, e é muito importante que você compartilhe para que as pessoas entendam que um dos aspectos importantes para o sucesso chinês tem relação com uma interpretação diferente sobre o lucro. O lucro das empresas e a geração de riqueza dentro da interpretação chinesa, ele não pertence exclusivamente a quem lucra, mas ele pertence à China, porque o lucro produzido na China com trabalho de chineses, com utilização de materiais da China, parte desse lucro pertence à China e na China deve ficar. Então eles estão usando o sistema tributário e os impostos para proteger a riqueza chinesa. Quando você não taxa, por exemplo, dividendos empresariais, que é o caso do Brasil, que é uma parte do lucro que vai para os donos de ações, não é? O lucro, ele acaba indo embora. Então, se você tem acionistas brasileiros ou em outros lugares do mundo que pegam esse lucro da Petrobras, uma das maiores pagadoras de dividendos do planeta Terra, e pegam esse lucro e não reinvestem no Brasil, a riqueza está sendo criada aqui e está indo embora, está sendo sugada para outros lugares. Na China, dividendos empresariais, a renda de dividendos é tributada em 20%, não é? Existem algumas isenções, existem alguns outros elementos, mas existe uma tributação pesada sobre dividendos, sobre riqueza e até mesmo, e aí eu vou chegar lá, o que eles estão interpretando como investimento dos super ricos. A gente vai analisar tudo isso. E aí muita gente, quando a gente fala em taxar dividendos empresariais, eles dizem assim: ah, André, mas se taxar os dividendos, o investimento vai embora. Se você taxar os dividendos empresariais, as pessoas vão investir menos nas empresas brasileiras. Bem, a China taxa em 20% e as empresas chinesas dominam o ranking mundial de maiores pagadoras de dividendos. Então, essa ideia de que se você taxar o dividendo não vai ter investimento e que essas empresas vão despencar o pagamento dos dividendos, ela cai por terra com essa reportagem da Isto É Dinheiro, que traz esse dado. Mas é isso que, repare, a Isto É Dinheiro não conecta isso e a taxação ao desenvolvimento chinês. Mas é óbvio que tem relação, porque o que o Estado chinês faz ele taxa a produção de riqueza e de lucros e usa de um percentual significativo desse lucro, que agora está nas mãos do Estado, para reinvestir no desenvolvimento do país e na formação de uma poderosa nova classe média, que é um importante mercado consumidor para produtos. Aí o que é que acontece? E aí vem um exemplo que eu usei no meu vídeo sobre os ricos estão indo embora, que não vão embora, que eles irem embora ou não, não importa. Você vai querer abrir uma empresa no mercado
onde 10% da população tem condições de comprar um ar-condicionado, onde 90% da população tem condições de comprar um ar-condicionado. Se você vende ar-condicionado, você vai querer vender ar-condicionado onde a maioria da população tem condições de comprar. E o que a China está produzindo é uma enorme classe média capaz de comprar coisas. E isso, obviamente, gera investimento. E é isso. Só que está fazendo isso como protegendo a geração de riqueza de lá, não é? E reinvestindo na população. Empresas da China superam os Estados Unidos entre os maiores pagadores de dividendos do mundo no investidor, não é? Imposto de renda de 10% sobre dividendos ao exterior valerá para empresas, diz secretário. Isso aqui é importante entender, né? A taxação sobre dividendos no exterior proposta pelo governo federal como forma de compensar a isenção do imposto de renda, que recebe até 5 mil, vai incluir empresas. O governo está propondo taxar 10%. E tem gente achando isso ruim. Aqui no Brasil, tem gente achando isso ruim. A China cobra sobre dividendos o dobro do que está sendo proposto aqui. 20%. 20%. E a China pode bombar, enfim, e reinvestir esse dinheiro e tal. No Brasil, se propõe taxar 10%, não é? De imposto sobre dividendos, e aí já tem uma chiadeira desgraçada. Já começa a história de que o investimento vai embora e tal. Conversa fiada, né? Aqui é o imposto sobre dividendos na China, trazendo os detalhes que eu falei para vocês, ó. O imposto retido na fonte aplicável e tal. Para indivíduos, a renda de dividendos está sujeita a uma taxa de imposto de 20%. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. E sobre taxação de fortunas, bilionários ficaram 17% mais ricos em 2024. Menos aonde? Na China. Tem fatores como queda do valor de propriedades rurais e imóveis. Não foi apenas sobre a taxação, mas tem a ver com a proteção da riqueza. A China está compreendendo que produzir mais bilionários e a riqueza ficar concentrada em poucas pessoas e ficar concentrada em poucas empresas não é adequado para o projeto de desenvolvimento do país. Os lucros, isso é muito importante entender, os lucros precisam ser socialmente reinvestidos no desenvolvimento do país e não apropriados por bilionários e por corporações empresariais. E nessa linha, olha só o que a China está fazendo. A China mira ultra ricos e começa a taxar ganhos de investimento no exterior. No exterior. E essa já é uma política que é uma extensão do que eles estão fazendo. Autoridades do país têm solicitado a indivíduos ricos que prestem contas sobre lucros obtidos fora do país. Medida ressalta que a necessidade do governo é expandir fontes de receita. Porque é um entendimento o seguinte: se você está produzindo lucros no país, o lucro, a maior parte, uma parte significativa, tem que ficar no país. Mas e se você está produzindo lucros em outro país a partir de um dinheiro que foi ganhado na China, utilizando trabalho chinês, utilizando recursos chineses, mas você está usando isso e reinvestindo em um outro lugar? Agora eles vão começar a taxar até mesmo investimentos dos chineses, das empresas chinesas no exterior. E aí o que é que vai acontecer? A China vai ficar cada vez mais rica. E a população chinesa vai ficar cada vez mais rica. A China começou a aplicar um imposto há muito ignorado sobre ganhos de investimento no exterior dos ultra ricos do país, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidos pela Bloomberg News. Essa é uma notícia, sabe? Esse tipo de notícia passa assim meio desapercebida pelas pessoas. E se vocês não compartilharem esse vídeo à exaustão, muita gente não vai entender. Mas o que está acontecendo aqui é uma compreensão diferente sobre a relação com a produção. A União Soviética pensou em produzir tudo localmente, por isso tinha seu próprio carro, né? Se não me engano, Lada, não é? Tinha o seu próprio carro, a ideia era vamos produzir tudo, não é? Não lembro o nome do carro da União Soviética, mas a ideia era produzir tudo lá. A China está tendo uma interpretação diferente. A interpretação chinesa está sendo: o que importa não é que a gente produza necessariamente tudo, mas que a riqueza produzida no nosso país
fique no nosso país. E a riqueza que for produzida a partir de investimentos cuja riqueza original era do nosso país, mesmo que sejam feitos em outros países, uma parte também tem que ser reinvestida em nosso país. O lucro das empresas, o lucro dos indivíduos, o lucro não pode ser apropriado apenas por indivíduos riquíssimos, bilionários, e por empresas e corporações empresariais. O lucro, ou seja, aquilo que é o excedente da produção que existiu, esse excedente precisa ser reinvestido socialmente para fortalecer a sociedade como um todo, para crescer uma classe média, para ter uma sociedade mais igualitária. Aliás, deixa eu só destacar isso aqui. Essa ideia de uma coisa mais igualitária está inclusive na fala do Xi Jinping. Alguns indivíduos ricos nas principais cidades chinesas foram instruídos a realizar autoavaliações ou foram convocados por autoridades fiscais para reuniões para avaliar possíveis pagamentos, incluindo aqueles em atraso nos anos anteriores. Disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas. A medida ressalta a crescente urgência dentro do governo em expandir suas fontes de receita à medida que as vendas de terra caem e o crescimento desacelera. Também se alinha com a campanha do presidente Xi Jinping de propriedade comum para criar uma distribuição mais igualitária da riqueza na segunda maior economia do mundo. É a visão de que produzir uma distribuição mais igualitária não apenas torna a China mais competitiva, mais poderosa, mas torna a população chinesa, em geral, mais capaz de competir nesse mundo. Se eles continuarem com essa política, eu prevejo que em relativamente pouco tempo eles vão se tornar a mais poderosa economia do mundo. Tem gente que diz que eles já são, eu entendo isso, né? Mas enfim, eles caminham a passos muito largos para se tornarem isso, e isso tem relação com a forma como eles encaram a produção de riqueza e o lucro, que ele não deve ser apropriado exclusivamente por bilionários e não deve ser apropriado por corporações empresariais. Ele deve ser instrumento de reinvestimento para o interesse nacional. Esse é um aspecto. Eu não acho que o modelo chinês deva ser copiado ipsis literis em tudo. Eu não sou dessas pessoas que acham que deve copiar tudo. Até porque eu sou um democrata radical, defendo a expansão do cooperativismo, defendo o fortalecimento da democracia. Mas em relação à questão tributária, em relação ao desenho institucional dos reinvestimentos do Estado, em relação a isso, até para ter dinheiro para investir na expansão do cooperativismo, na expansão de outras experiências de trabalho, numa democratização da economia, o modelo chinês tem muito, muito a nos ensinar. E é esse tecido que conecta essas reportagens, é exatamente o que a mídia corporativa não vai fazer. Mas eu, aqui na Nova Máquina do Tempo, vou fazer sim. E torço com a ajuda de vocês para divulgar. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br ou faz um dos nossos cursos. Tem curso, inclusive, sobre o pensamento político de Marx, entre outros cursos importantes. Todos os links dos cursos estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.